Olá, você que me assiste, estamos aqui para mais uma partida da nossa série de Speedrun aqui no canal do Maguin Chess. Então, estamos perto dos 1000 de rating. Vamos lá para a nossa partida de hoje, partida de 10 minutos, sem mais demora. Nosso adversário jogou E4. Vamos dar nossa defesa siciliana, nossa querida defesa siciliana. Ele jogou essa variante aqui. Vamos capturar sem problemas e ganhar um tempo em cima da dama dele. Enquanto a gente desenvolve nosso cavalo. Está bem. Vamos jogar aqui, porque tem uma armadilha. Caso ele avance aqui, tem uma pequena armadilha para ganhar esse peão. É que aí ele viu qual era a ideia, que se eu avançar aqui, eu jogava dama cheque. E aí quando ele defendesse, eu capturava o peão de dama, forçando a troca de damas. Então a gente ia ganhar um peão aqui na abertura. Mas nosso adversário viu as ideias interessantes, então eu vou jogar esse peão controlando o centro e impedindo o avanço, já que agora o avanço não vai nos ajudar. Seguir o nosso desenvolvimento, né? Controlando o centro, controlando as casas centrais. E ele jogou esse lance de bispo. Não é um lance nada comum. O lance do cavalo, beleza, é um lance de desenvolvimento, ok. Mas esse lance aqui eu acho que também não tem problema nenhum. Não tô vendo problema nenhum. Apesar de não ser um lance comum, não tô vendo problemas. Será que se eu jogar isso aqui, começa a ser um problema ali? Vamos jogar aqui, que pelo menos no mínimo a gente segura os pulos do cavalo e qualquer cravada aqui do bispo. Esse lance A6 é bastante comum na siciliana. Muito normalmente você vai ver esse lance. Peão em A6. E vamos ver como é que nosso adversário se comporta a partir de agora. Um dos lances possíveis é roque. Ele seguir com o desenvolvimento. Ele trouxe a torre para cá. Beleza. Eu não tô com vontade de jogar esse bispo aqui agora, porque aí ele toma. E aí depois da troca. Ah, não tem não. Tô viajando. Se ele jogar aqui, ele perde a peça. Tô viajando. Deixa eu seguir aqui com essa ideia de ataque aqui, ameaçando um garfo agora. Porque eu fiquei com a ideia aqui de que ele podia ganhar o meu peão, mas era só coisa da minha cabeça, ele não ganha esse peão, não. Tá tudo sob controle. E agora estamos ameaçando um garfo. Se aproveitando do fato que o bispo dele saiu aqui para A3. Fora que a gente libera a casa B7 para o nosso bispo. Então aí a gente vai vendo aonde colocar cada peça na defesa siciliana, tá bom? Então se você jogar defesa siciliana, recomendo você ficar aqui no canal, porque você vai ver muitas partidas siciliana, porque é a defesa que eu uso de pretas. Contra o peão do rei eu só jogo siciliana. E isso em todos os jogos, seja brincando no chess.com ou jogos competitivos em torneios, eu jogo a defesa siciliana. Se eu jogasse, eu cheguei num ponto de jogar tanto siciliana que se eu jogar Caro-Kann ou francesa, que eu sei que são defesas mais simples em relação à teoria, é capaz de eu perder ou não saber jogar, sabe? Passar bastante sufoco, principalmente na francesa. Na francesa eu apanho muito se eu jogar, então não são defesas que eu jogo. Porque nas vezes que eu joguei eu me dei mal, na maioria. Então eu jogo a defesa siciliana bastante, é a minha defesa preferida. E eu acredito que eu vou passar muito tempo da minha vida jogando a defesa siciliana. Acredito mesmo que eu vou passar muito tempo da minha vida jogando a defesa siciliana, de verdade mesmo. Tá, aqui acho que ele leva o garfo, né? Eu não tô vendo nenhuma refutação, acho que ele leva o garfo sim. Ele leva o garfo. Isso.
E aí eu tô entendendo a ideia dele. É que se eu tomar aqui, ele vem com isso. E aí ele tenta ganhar minha torre lá embaixo. Eu não posso tomar. Ele tem uns temas aqui. Ele tem uns temas muito interessantes desse descoberto aqui. Ele tem uns temas interessantes aqui. Mas aí, como o tema todo dele tá nesse descoberto, eu vou bloquear esse descoberto. Esse é o tema. O tema todo dele estava nesse descoberto aqui. Eu impedi a ideia dele. E agora sim eu vou ganhar uma das peças. Então é isso. Não é porque eu dei um garfo que eu posso simplesmente capturar. Eu tenho que ver quais os lances do meu adversário. Tanto é que eu joguei o garfo. Em pouco tempo ele já jogou o bispo ali em cima. É isso, se você joga a defesa siciliana ou quer aprender, eu recomendo ficar aqui no meu canal, acompanhar meu canal, porque é uma defesa que eu estudo bastante, eu acabo trazendo partidas aqui pro canal. Já tem partidas do Mequinho, onde ele enfrentou a defesa siciliana na Idol, partida do Anand contra a Judith Polga também nessa defesa. Então, assim, é uma defesa que eu estudo bastante, eu gosto bastante. E eu acredito que eu vou passar boa parte da minha vida em xadrística jogando a defesa siciliana. Então, eu tô gostando dessa partida. E aqui ele me deu a possibilidade de escolher, né? Se eu quero cavalo ou bispo. Vamos avaliar aqui. Se eu pego aqui. Porque esse cavalo tá o tempo todo pulando aqui e acho isso meio chato. Vamos. Eita, mas aí também o bispo, se eu tomar aqui, o bispo fica na grande diagonal, né? Fica na diagonal. Apesar que é uma diagonal defendida pelo meu bispo, né? É uma diagonal defendida pelo meu bispo. Acho que é melhor aqui mesmo. Mesmo que ele tome, eu defendo aqui. Então tudo sob controle. Já tá com uma peça a mais, agora é só jogar com calma e converter essa vantagem em algum momento. Uma peça a mais é um jogo ganho. Agora estou com ideias de que se ele captura o peão ali com a dama, eu jogo o bispo B7 e protege o cavalo. Né? O bispo dele agora tá batendo nesse peão, né? Então, ao jogar o E5 no momento certo, eu bloqueei esse peão. E era isso que a gente queria. Eu acho que ele tá com receio de jogar esse lance, porque também tem cavalo aqui, né? Que agora eu tô observando. Se eu tivesse jogado rápido, provavelmente eu ia vir nessa minha ideia mesmo. Mas agora eu tô observando o porquê da demora dele em capturar esse peão. E aí eu tô percebendo que é porque o peão dele tá caindo com o tempo na dama, né? E aí eu vou ter que cogitar essa possibilidade. Deixa eu ver. Se eu jogar aqui, ele captura aqui com o cheque. Né? Ele captura aqui com o cheque, então a gente já vê que tomar aqui é um peão envenenado. Então vamos simplesmente segurar isso aqui. Simplesmente segurar. Nosso adversário está pensando bastante, está gastando bastante tempo dele, o tempo dele pensando, e tem que ser assim mesmo, viu, pessoal? Tem que usar o tempo para pensar. Ele está correto. Eu estou até analisando que eu posso avançar aqui em algum momento e ganhar o bispo solto dele, né? É uma possibilidade. Ganhar a peça solta dele, tentar ganhar mais uma peça. Claro que eu não preciso fazer isso com pressa, nem um pouco. Até porque ele pode simplesmente tomar aqui, aí ele está ameaçando ganhar a minha peça. E também tem que lembrar que minha dama está na cara da torre dele. Isso é perigoso. Isso é bastante perigoso.
Tô vendo essas possibilidades aqui, mas... Não, vamos só seguir com o nosso desenvolvimento e fazer o rock logo. Provavelmente ele vai fazer o rock aqui agora. Não, ele tá vindo com ideias de ataque. Aqui é um detalhe. Aqui eu acho que eu já consigo tomar o peão dele. Sem muitos problemas. Ganhando tempo na dama. E aqui ele tá me atacando, mas eu acredito que esse ataque dele não tá suficientemente preparado para isso. E pode sim ter problemas aqui para ele. Inclusive, tem essa possibilidade aqui e ganhar o bispo lá, né? Caso ele não veja. Ou simplesmente se ele toma, eu tomo de... Caramba, tá difícil. Não, ele não vai conseguir tomar, não. Eu não, tomo de cavalo e... É, eu vou tentar isso aqui. Vamos tentar aqui. Se ele toma aqui, eu tomo de cavalo e o bispo tá protegendo o peão. Ou até eu posso tomar de dama também, mas aí cai aqui, né? É, eu posso tomar de cavalo mesmo e aí reforça a defesa aqui. Mas aí ele não viu o bispo caindo. Vamos capturar esse bispo, ganhar mais uma peça. E aqui ele deixa a gente trocar, né? Simplificando o material. Quebrou a estrutura aqui dele. A ideia dele é que talvez ele passe para cá e comece a ameaçar mate, né? Mas o meu rei eu não fiz o rock ainda. E eu já tô começando a não querer ser mais de boa com ele. Eu tô querendo começar a atacar esse rei dele mesmo. É isso que eu vou começar a fazer por aqui. Ativar mais a dama. Ah, aqui ele deu a dama. E eu acho que ele abandona. É, acho que quando a gente começou a atacar ele não estava preparado. E aqui é checkmate, né? Então, é isso. Foi uma partida legal na defesa siciliana. Durou 23 lances, mas vamos ver. Jogar a defesa siciliana, né? Quando ele joga esse lance, eu gosto. O jogador de siciliano ele vai gostar desse lance, porque a ideia é justamente trocar esse peão do canto pelo peão central. E aqui eu ganho tempo em cima da dama. O mais comum aqui é jogar um gambito Smith Morra, que é entregando esse, mais esse peão, e aí na ideia que se eu aceito, ele desenvolve rápido a peça, e aí ele tá com rápido de desenvolvimento e um peão no centro. É o gambito Smith Morra. Mas aí, vamos lá, ele veio de dama, ganhou tempo em cima da dama. Aqui é que se ele avança aqui, eu tenho cheque. E aí quando ele defende, tá a dama aqui cravada, então a gente vai trocar as damas, certo? Uma variante possível. Mas a ideia aqui é que se ele avança, eu ganho o peão, né? Ganho aqui e cai o peão. Certo? Mas aí ele defendeu, né? Os cheques. Então aqui já não tem mais dama cheque. Então aqui eu tive que jogar esse lance aqui D6. Segurando. Ele veio. Eu pensei que ele ia ficar o bispo aqui, mas aí ele veio com ideias de bispo em A6. Que não foi justificado durante o jogo. Beleza, ele fez bastante pressão aqui, né? Mas essa pressão dele acabou não dando certo. Aqui eu ameacei o garfo, mas aí tinha isso, ó. Aí pronto, aí digamos que eu tomo aqui. Vamos lá. Qualquer um dos dois eu tomo. Lá tomar o cavalo, que foi o que eu tomei, né? Depois. Ele tinha esse lance aqui, ó. Atacando meu cavalo solto. Atacando o peão. E outra, eu não posso simplesmente capturar aqui. Porque tá caindo minha dama. Certo? Se eu capturo de cavalo, tem um sacrifício aqui. Aí eu tomo. Ele vem. Eu tenho que tomar que é cheque. E
E aí aqui cai a minha torre, certo? Então eu tinha visto tudo isso. E aí por isso que no momento que eu vi que ele tinha esse bispo aqui, eu já não fui logo capturando o Geth, não foi? Eu bloqueei a ideia dele de descoberta. E aí sim, depois eu ganho uma peça, certo? Então a gente tem que, beleza, a gente tem que ter planos, tem que acertar golpes táticos, mas não é só porque acertou aquele golpe tático que necessariamente ele tem que ser feito naquela hora. Calma, sempre veja o que o seu adversário está preparando, porque se você não está jogando sozinho. Aqui eu defendi o cavalo, desenvolvi a peça. Aqui eu já estava com ideia de fazer o rock. Certo? Eu estava com ideia de fazer o rock. Aqui eu tinha que defender, porque se eu pego aqui o cavalo cai, né? Aqui eu defendi. E aqui eu já podia ter capturado, mas aí eu queria adiantar meu rock, né? Nesse momento. E aqui eu capturei. E foi nesse momento que começou a entrar em colapso a posição dele, porque aqui ele perdeu mais uma peça. Ele podia simplesmente ter capturado sim aqui. E aí o jogo prosseguia, né? Seria melhor do que ele ter perdido essa peça. Aí aqui ele deixou eu trocar. E aí aqui se eu faço o rock, eu ia ter que resolver uns probleminhas ainda. Certo? Que aí aqui ele tá ameaçando o mate. E não tem uma maneira fácil de eu defender. Porque qualquer coisa que eu fizer aqui ele toma. E abre totalmente isso aqui. Então, assim, é bastante perigoso. Então eu prefiro deixar a estrutura fechada assim. E o meu rei no centro do que deixar o rei num rock. Onde ele não estaria tão bem protegido. Aqui eu adiantei a dama com cheque. Ele poderia simplesmente ter avançado aqui, né? Mas aí ele fez uma imprecisão, que foi jogar a torre na frente. Aí aqui eu vim na cravada de bispo e aqui é o fim do jogo. Ia cair a torre dele de qualquer forma. Aí aqui foi pior porque caiu a dama. E aí após cair a dama, deu checkmate. Mas é isso. Foi uma partida muito interessante, muito boa na defesa siciliana. A gente tá aí colocando no canal. Então, valeu. Se você gostou dessa partida, se você aprendeu alguma coisa, fico bastante feliz. Então, peço que você deixe o like, se inscreve no canal. Se quer ter aulas particulares, entre em contato comigo no Instagram, está certo? E é isso. Valeu, abraço do Maguinho Chess, tchau.